Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal marca audiência de conciliação sobre dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. Supremo invalida a lei de Roraima que ampliou a isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos. Ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é condenado pela Justiça Eleitoral e fica inelegível até 2028. Ministério Público do Distrito Federal pede à Justiça a prisão imediata de Adriana Vilela, condenada pelo assassinato dos pais e da funcionária da família em Brasília. STF invalida a norma de Santa Catarina que exige licenciamento ambiental para instalação de antenas de telecomunicação. E ainda, Justiça Multiportas. Você conhece? Em Minas Gerais, um seminário debate a importância desse sistema e propõe meios alternativos para a solução de conflitos. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 9 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei de Santa Catarina que exigia licenciamento ambiental para a instalação de antenas de telecomunicações. As informações com a repórter Manuela Borges. A Associação Nacional das Operadoras de Celulares, a ACEL, entrou com ação no Supremo questionando a constitucionalidade de partes do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina. Para a ACEL, o Estado invadiu a competência da União ao editar uma lei que exige de forma condicionante o licenciamento ambiental estadual para a instalação de antenas de telecomunicações. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, acolheu os argumentos apresentados pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares. De acordo com o magistrado, a Constituição Federal estabeleceu que cabe à União regular o setor. E isso já vem sendo feito por meio da Lei Geral de Telecomunicações e pela Lei Geral de Antenas. Dias Toffoli lembrou ainda que eventuais limitações à instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão previstas nas leis federais, inclusive nos casos que exigem licenciamento ambiental. Por maioria em julgamento virtual, os ministros acompanharam o relator. O STF suspendeu uma lei de Roraima que ampliou a isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos. A legislação estadual foi aprovada sem estimativas de impacto financeiro. Repórter Evne Araújo tem os detalhes. A decisão provisória e em caráter de urgência foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso. A justificativa da lei teve como base apenas os valores de impostos que deixariam de ser pagos, projetados por um período de 5 anos, sem considerar a base de cálculo e o impacto inflacionário. O ministro considerou que a avaliação correta do impacto financeiro e orçamentário ao Estado é uma medida obrigatória para a concessão de qualquer benefício fiscal. Para evitar consequências imediatas da norma, o relator determinou a suspensão da lei até a análise do mérito do processo pelo plenário do Supremo. E a Corte fez mais uma rodada de negociações sobre a compra pelo SUS de um medicamento indicado para tratar a distrofia muscular de Duchenne. A repórter Viviane Novaes tem mais informações. A audiência de conciliação foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator de uma reclamação que discute se o SUS deve fornecer o medicamento Elevidys. O remédio é indicado para tratar a distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara que provoca a degeneração progressiva dos músculos. Cada aplicação de Elevidys custa 17 milhões de reais. O debate reuniu representantes do governo, do judiciário, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de hospitais e do laboratório Roche, que fabrica o medicamento. Os participantes discutiram a forma de fornecimento e a regulação sobre a eficácia e segurança do produto, que não tem registro na Anvisa. Em agosto passado, o ministro suspendeu liminares que obrigavam a União a comprar o Elevidys. Depois, decidiu que apenas crianças com 7 anos, com liminar, poderiam receber o medicamento. A decisão vale até a conclusão das audiências. A próxima está marcada para o dia 21 de outubro. E uma outra audiência de conciliação foi marcada para o próximo dia 28. A discutir a ação em que o Estado do Rio de Janeiro questiona as sanções aplicadas pela União por descumprimento do plano de recuperação fiscal.
O relator, o ministro Dias Toffoli, e a intenção é construir um diálogo entre os executivos estadual e federal em busca de uma conciliação. O governo do Rio contesta cláusulas do acordo de recuperação fiscal que comprometeriam os cofres estaduais e causariam o desequilíbrio federativo. As partes podem apresentar previamente por escrito suas propostas conciliatórias ou informações que auxiliem no entendimento dos pontos de discordância. O Superior Tribunal de Justiça reforçou que o juízo de recuperação judicial é incompetente para habilitar crédito sem liquidez. Repórter Jáfer Araújo. O ministro do STJ, Raul Araújo, respaldado pela jurisprudência da Corte, considerou que o juízo da recuperação judicial não é competente para habilitar créditos sem liquidez. Esse tipo de dívida é aquela que ainda não tem o valor definido. O ministro foi o relator no recurso especial envolvendo a construtora OAS e o município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A empresa havia assumido o compromisso de realizar obras de caráter urbanístico e ambiental no entorno do complexo Arena do Grêmio. Porém, o acordo não foi cumprido e logo depois a OAS entrou em processo de recuperação judicial. A obrigação de realizar as obras foi admitida no processo de recuperação da empresa como crédito do município de Porto Alegre, mas houve questionamento sobre como essa dívida seria tratada dentro do processo. Ao julgar o caso, o ministro Raul Araújo destacou que o juízo de recuperação judicial deixou de considerar a falta de liquidez da obrigação entre a OAS e o município de Porto Alegre. O relator enfatizou que nem a Lei de Recuperação Judicial e Falências, nem a jurisprudência do STJ admitem a habilitação de obrigações ilíquidas na recuperação judicial. Segundo o ministro, as partes devem ser remetidas para a instância comum. Ele explicou que apenas com essa remessa dos autos seria possível surgir eventual crédito líquido, ou seja, com valor real, capaz de ser incluído no processo de recuperação judicial. O chamado crime da 113 Sul, que ocorreu em Brasília em 2009, teve um novo desdobramento. Nessa quarta-feira, o Ministério Público pediu à Justiça a prisão imediata de Adriana Vilela, condenada pelos assassinatos da mãe e do pai, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e de uma funcionária da família. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O pedido da prisão de Adriana Vilela pelo Ministério Público foi com base numa decisão recente da Suprema Corte que estabeleceu a execução imediata da pena após condenações pelo Tribunal do Júri. Por maioria, os ministros do STF entenderam que deve prevalecer a soberania do julgamento popular. Essa decisão pode alterar o destino da arquiteta, acusada pelo júri de ser a mandante dos assassinatos do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Vilela, da mãe, Maria Vilela, e da funcionária da família, Francisca Nascimento. Os três foram mortos a facadas em agosto de 2009. Os corpos foram encontrados no apartamento onde a família dela morava, numa quadra nobre da capital, a 113 Sul. Em 2019, Adriana foi sentenciada a 67 anos e 6 meses de reclusão pelo crime. Em 2022, a pena imposta foi alterada para 61 anos e 3 meses. Antes da decisão do Supremo, o Código de Processo Penal permitia que réus primários condenados em primeira instância ficassem livres até serem esgotadas todas as possibilidades de recursos. Até então, Adriana responde em liberdade. A defesa dela havia se manifestado contra a decisão do júri, que acabou sendo validada pelo STF. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidir o encaminhamento do caso. Polícia Federal e IBAMA combatem a extração ilegal de ouro em Minas Gerais. Marcelo Crivella é condenado por abuso de poder político e econômico. E força-tarefa no Rio Grande do Sul desarticula a rede de lavagem de dinheiro ligada a facções criminosas. Vamos ver. A Polícia Federal, em parceria com o IBAMA e a Polícia Militar Ambiental, trabalha no combate à extração ilegal de ouro no Rio Pomba, em Cataguases, Minas Gerais. Os envolvidos realizavam no leito do rio extração mineral sem autorização e sem licença ambiental. O Tribunal Regional Eleitoral tornou o deputado federal e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inelegível até 2028 devido a um esquema de corrupção que movimentou mais de 50 milhões de reais. O parlamentar foi condenado por abuso de poder político e econômico.
Uma força-tarefa de combate ao crime organizado do Rio Grande do Sul deflagrou a operação contra uma rede de operadores financeiros que presta serviços a diversas organizações criminosas em todo o Brasil. O esquema de lavagem de dinheiro tem alcance nacional e era operado a partir de São Paulo. Nos últimos 5 anos foram detectados depósitos de mais de 770 milhões de reais em todo o país. A seguir, segunda turma do STF concede habeas corpus para anular as provas e encerrar a ação penal contra denunciado por roubo com base apenas em reconhecimento fotográfico. E as informações sobre a sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. Voltamos a instantes. O Supremo Tribunal Federal julga a legitimidade do Ministério Público para firmar acordos com entidades desportivas. A repórter Marta Ferreira acompanhou. Na prática, o plenário decide se mantém decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que reconduziu Edinaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Isso porque Rodrigues foi afastado do comando da CBF após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ carioca invalidou um termo de ajustamento de conduta assinado em março de 2022 entre o Ministério Público e a CBF. O argumento é de que o MP não teria competência para tal. Esse acordo alterava o estatuto da CBF e permitia que Edinaldo Rodrigues, então interino, fosse eleito presidente da entidade. Com o afastamento do dirigente, o PCdoB então entrou com ação no Supremo, defendendo a recondução de Edinaldo Rodrigues ao cargo. Em janeiro, o ministro Gilmar Mendes decidiu provisoriamente atender ao pedido. Agora, o plenário discute se mantém o entendimento do relator, que já propôs que o julgamento decida o mérito da ação. O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar. O tema em análise, acaso a questão de direito material discutida envolva direitos e interesses individuais homogêneos, caracterizados sobretudo por serem direitos subjetivos individuais, portanto divisíveis e de titularidade própria, a legitimidade do Ministério Público para a defesa coletiva do direito é restrita e limitada. Daí porque costuma-se afirmar que o ente ministerial, a priori, não possui legitimidade para atuar na defesa de direitos individuais homogêneos. Em algumas circunstâncias particulares e demonstráveis em concreto, contudo, direitos individuais vistos de forma coletiva podem ultrapassar interesses meramente particularizados, impactando nos interesses comuns da sociedade, motivo pelo qual a tutela coletiva desses direitos se mostra agasalhada pelo interesse social a legitimar a atuação do Ministério Público. Gilmar Mendes acrescentou ainda que o esporte é atividade de relevante interesse social. Assim, o Ministério Público tem legitimidade para atuar na área, mesmo em se tratando de entidades privadas. A nova redação do parágrafo 2º do artigo 4º manteve as disposições anteriores, mas acrescentou referência ao artigo 5º, 1 e 3 da Lei Complementar 75 de 93, que versa sobre as funções institucionais do Ministério Público. Ou seja, ao assim fazê-lo, a própria legislação infraconstitucional outorgou ao Ministério Público a incumbência de atuar na defesa do interesse público nas práticas desportivas e sua organização. Ainda na sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, parabenizou a ministra Carmen Lúcia, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pela condução das eleições municipais realizadas no último domingo. Um país que tem 156 milhões de eleitores teve uma abstenção de cerca de 20% e às 10 horas da noite já estavam divulgados os resultados eleitorais dos 5.570 municípios brasileiros, já sabendo quem foi eleito em primeiro turno, um sistema que tem absoluta confiabilidade, totalmente auditável, um exemplo para todo o mundo. Uma coisa que me chamou a atenção, a ministra Carmen Lúcia foi
a perda de credibilidade de quem atacava a credibilidade das urnas, porque, inclusive, esse já não foi mais um problema, porque com observadores internacionais, a abertura do código-fonte um ano antes, o monitoramento por todos os partidos, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, não há como fraudar o sistema eleitoral brasileiro, que é um dos orgulhos da nacionalidade, um dos melhores do mundo. Também nesta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli foi reconduzido para novo mandato de ministro substituto no TSE. Após a votação, a ministra Carmen Lúcia elogiou a atuação de Toffoli como ministro substituto, relembrando sua trajetória como advogado eleitoral e sua passagem pela presidência do TSE. Eu quero apenas cumprimentar mais o TSE do que o próprio ministro Dias Toffoli por mantê-lo nos quadros, ele que já esteve na condição de ministro e presidente e presidiu eleições. E para nós todos é uma honra tê-lo na bancada, ainda que como substituto, mas todas as vezes que comparece, honra enormemente. O ministro Dias Toffoli tem a característica de ter advogado no eleitoral, antes de vir ao Supremo, e sempre lembra do gosto que ele tem pela casa e pela matéria eleitoral. Então, é sempre muito melhor quando alguém desempenha um cargo cujas funções lhe são caras pessoalmente. A segunda turma do Supremo concedeu habeas corpus para anular as provas e encerrar a ação penal contra um homem denunciado por roubo com base apenas em reconhecimento fotográfico. A repórter Manuela Borges tem os detalhes do julgamento. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal após o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo negarem o habeas corpus. De acordo com o processo, 2 homens armados assaltaram uma loja em São Paulo. O dono do estabelecimento descreveu um dos assaltantes como um homem negro, alto e magro, que estava usando capacete. 2 dias depois, o proprietário observou um álbum de fotografias apresentado pela polícia e reconheceu o suspeito pela feição dos olhos. Com base nesse reconhecimento, o homem foi preso e depois reconhecido pessoalmente pela vítima. No STF, a defesa argumentou que o único indício de autoria do crime foi o reconhecimento fotográfico irregular, que não observou as regras do Código de Processo Penal. O relator ministro Edson Fachin observou que o reconhecimento foi realizado sem seguir nenhuma formalidade e que a descrição feita pela vítima de um homem alto e magro não é compatível com a aparência do acusado. Fachin lembrou que a jurisprudência da segunda turma estabelece que o reconhecimento fotográfico somente pode servir para fixar a autoria do crime, quando for reforçado por outras provas e feito de acordo com os procedimentos do Código de Processo Penal. No julgamento em plenário virtual, todos os ministros acompanharam o voto do relator. A seguir, prática vencedora da categoria CNJ do Prêmio Novare é do Tribunal de Justiça de Rondônia. E veja também, a AGU notifica 5 redes sociais pedindo esclarecimentos sobre publicidades bets para crianças. Os detalhes já já. A Advocacia Geral da União notificou 5 redes sociais pedindo esclarecimentos sobre publicidades bets para crianças. A AGU quer saber quais medidas estão sendo tomadas para evitar a divulgação de casas de apostas e de jogos de azar voltada ao público infanto-juvenil. Evelyn Araújo. As notificações foram enviadas para o YouTube, TikTok, Kawaii, para a Meta, responsável pelo Facebook e pelo Instagram. No documento, a Advocacia Geral da União reforça que a publicidade de jogos de azar para menores de idade é proibida por lei. A legislação também veda a participação de crianças e adolescentes em sistemas de apostas. A AGU pede que as plataformas informem se os termos de uso prevêem regras específicas para a proteção do público infanto-juvenil e se existem canais específicos para a apresentação de denúncia de propaganda irregular sobre o tema. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que os juízes sejam obrigados a seguir recomendação do Ministério Público quando o parecer for pela absolvição do réu. A OAB entrou com ação no Supremo contra trecho do Código de Processo Penal. Manuela Borges.
O dispositivo questionado pela Ordem dos Advogados do Brasil permite que o juiz condene o réu, mesmo se o Ministério Público se manifestar pela absolvição. Segundo a OAB, o artigo atinge o sistema acusatório, porque cria controvérsias a respeito dos limites de atuação do Ministério Público e dos juízes em ações penais. Segundo a ordem, se o juiz não pode interferir no processo como participante, também não pode condenar o réu quando, após a investigação, o órgão responsável pela acusação se manifestar pela absolvição. O relator da ação será o ministro Edson Fachin, que já é o responsável por outros processos que tratam do mesmo tema. O assistente de campo da Embrapa vai receber como horas extras o tempo correspondente aos intervalos para recuperação térmica que não eram concedidos. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Confira na reportagem de Michele Chiapa. O empregado trabalhava em campos experimentais da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, no Piauí. As atividades eram desenvolvidas a céu aberto. Na justiça, ele afirmou que durante toda a jornada ficava exposto permanentemente à radiação solar. Um laudo da empresa constatou que o índice, que mede a temperatura no ambiente de trabalho, era em média de 28 graus Celsius. De acordo com a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, nessa circunstância, devem ser concedidos 15 minutos de descanso para cada 45 minutos de trabalho. Mas esses intervalos não ocorriam, segundo o trabalhador. Já a Embrapa sustentou que pagava o adicional de insalubridade em razão da exposição solar e que a NR15 apenas estabelecia o tempo da exposição como critério para configurar o direito ao adicional. Ainda de acordo com a empresa, o tempo efetivo de trabalho do assistente no campo não era de 8, mas de 6 horas diárias. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí entendeu que o pagamento do intervalo suprimido como horas extras caracterizaria pagamento em duplicidade. Isso porque o assistente já recebia o adicional de insalubridade pelo mesmo motivo, a exposição ao calor. O caso chegou à terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que o adicional de insalubridade e o pagamento das pausas são verbas distintas. Ainda de acordo com o ministro, a previsão do intervalo especial para trabalho em ambiente com temperatura superior à do corpo humano tem caráter imperativo. Desse modo, se ele for desrespeitado, a consequência é o pagamento do período como se fosse efetivamente trabalhado. Por unanimidade, a terceira turma condenou a Embrapa a pagar ao assistente de campo, como horas extras, o tempo correspondente aos intervalos para recuperação térmica que não eram concedidos. Não cabe mais recurso. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a sentença que considerou correta a apreensão de pacotes de arroz importados do Uruguai por uma empresa brasileira de alimentos com a inscrição Indústria Nacional na embalagem. Quem explica o caso é o William Nascimento. A empresa pediu a liberação da mercadoria alegando que houve boa-fé e que a penalidade de perdimento seria desproporcional, bastando a etiquetagem dos pacotes para a correção do erro. Mas a 13ª turma do TRF da Primeira Região confirmou sentença da 12ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, que considerou correta a apreensão dos pacotes de arroz importados do Uruguai, com a inscrição Indústria Nacional. O relator desembargador federal Roberto Veloso considerou que o importador é responsável pela incorreção nas embalagens, independentemente de intenção ou boa-fé, uma vez que a responsabilidade da empresa, nesse caso, é objetiva, conforme prevê o artigo 136 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a responsabilidade por infrações desse tipo independe de culpa ou intenção. O magistrado entendeu que o produto importado contrariou o artigo 45 da Lei 4.502 de 64, que proíbe importar produto cuja embalagem indique produto nacional como estrangeiro ou vice-versa. O projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas, da comarca de Ji-Paraná, Rondônia, ganhou o prêmio Inovare na categoria CNJ. É a segunda vez que o Tribunal de Justiça de Rondônia vence nessa categoria. A primeira foi em 2022 com os fóruns digitais.
A iniciativa ambiental se espalhou para mais de 34 cidades do estado como uma referência de sustentabilidade para todo o país. Conheça o projeto na reportagem de Ana Lídia Daires. Meu nome é Maximiliano Deitos, eu sou magistrado em Ji-Paraná, Rondônia, Amazônia. Coração da Amazônia, o estado de Rondônia se destaca pela biodiversidade e pelas riquezas naturais. Mas apesar da abundante fauna e flora, a ação de criminosos contra o meio ambiente desafia autoridades. O estado tem índices preocupantes de desmatamento. Uma realidade que vem sendo enfrentada não apenas por órgãos de proteção ambiental. O impacto dos crimes ambientais, sentido por todos, tem grande repercussão em ações judiciais que buscam a responsabilização dos culpados. O volume de processos envolvendo madeira apreendida em operações policiais teve um olhar diferente na comarca de Ji-Paraná, a segunda maior de Rondônia. O juiz titular dos juizados especiais foi além de sentenciar os processos. Eu percebi que o judiciário ele poderia ser mais proativo na questão ambiental. Poderíamos efetivamente converter o produto do crime ambiental em benefício social e do meio ambiente. Agora, além da construção dos viveiros, a madeira apreendida também é utilizada em obras sociais, como reformas de escolas, de hospitais, praças e pontes. Assim nasceu o projeto Colhendo Sementes, construindo viveiros e plantando florestas. Aos poucos, foi transformando paisagens em ambientes sustentáveis. Já que não é possível devolver à natureza as espécies retiradas ilegalmente para que voltem ao seu estado natural, o projeto busca que essa madeira volte com outra finalidade. Com ela, são construídos viveiros onde são reproduzidas espécies de mudas usadas na recuperação de áreas degradadas, na arborização das cidades, na regeneração de matas ciliares e de nascentes de rios. Nós temos aqui cerca de 7 hectares, uma parte já recuperada e a outra que está sendo recuperada. Nós estamos produzindo, em média, 80 mil mudas por ano. E para nós aqui no PA, hoje, várias áreas que eram degradadas, igual o antigo lixão, que hoje não tem mais lixão céu aberto, foi todas recuperadas através dessas mudas produzidas aqui no viveiro. Você sabe o que é justiça multiportas? É a que não restringe as formas de solução de conflitos exclusivamente ao judiciário. Os meios alternativos podem ser a negociação e a conciliação, por exemplo. A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região fez um seminário que discutiu a relevância do sistema de justiça multiportas no Brasil e o papel do CNJ. Confira na reportagem de Janine Horta. A Escola de Magistratura do TRF6 realizou o seminário Justiça Multiportas, com a presença de uma das maiores autoridades do assunto, o professor Fred Didier Júnior, da Universidade Federal da Bahia. O evento explorou a relevância da justiça multiportas no Brasil e o papel do Conselho Nacional de Justiça em seu desenvolvimento. O desembargador federal do TRF6 e organizador do evento, Edilson Vitorelli, destacou que há algum tempo a justiça multiportas é uma realidade no país e tem sido empregada em casos de destaque nacional, como o desastre de Mariana. Há algum tempo o Judiciário vem discutindo cada vez mais o impacto de outros mecanismos de solução de conflitos sobre a jurisdição. Não dá mais para a gente pensar em resolver conflito só com processo, só com decisão, só com julgamento de recursos. O processo hoje é um dos caminhos para a gente solucionar os diversos conflitos que se colocam para a jurisdição.
O professor Didier explicou de forma didática o papel do Conselho Nacional de Justiça na organização da justiça multiportas no Brasil. Ele mostrou como esse sistema oferece várias opções para resolver conflitos. O Brasil foi construindo ao longo da sua história várias infraestruturas dedicadas à solução de problemas. Então você tem as serventias judiciais, você tem o Poder Judiciário, você tem as câmaras arbitrais, você tem as câmaras de mediação, você tem as agências reguladoras, tem a Justiça Desportiva, tem os tribunais administrativos, ou seja, tem os tribunais de contas. Então você tem inúmeras infraestruturas que são as portas para resolver problemas jurídicos, por isso que é um sistema multiportas. O presidente do TRF6, desembargador federal Valisney Oliveira, considerou bastante positiva a iniciativa de trazer esse tema para discussão no tribunal. Muito importante, primeiro, por trazer um grande processualista, o Dr. Fred Didier, um dos maiores processualistas brasileiros, e ele nos trouxe uma visão, dissecou o judiciário brasileiro nessa perspectiva da justiça multiportas, na perspectiva do Conselho Nacional de Justiça, e trouxe ideias novas, trouxe posições muito interessantes. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.